ilustrar isso para vocês, pessoal, como a tecnologia ela ajudou o homem, eu escolhi a cena de abertura de um filme que eu sou extremamente apaixonado por ele. Chama-se 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme ele é muito bom porque ele mostra a evolução da tecnologia e eu gostaria de indicar para vocês. Aqui está a cena inicial, a descoberta da ferramenta. Vamos acompanhar juntos? Esse vídeo está disponível no YouTube. Eu vou deixar o link do canal na descrição. Bom, pessoal, como vocês mesmos
viram aqui no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, recomendo que assistam. É um filme maravilhoso, com toda a família, é uma diversão para toda a família. Mas o que a gente demonstra com esse filme, nessa introdução, é que tecnologia são todas aquelas ferramentas que auxiliam o homem no seu dia a dia. Nós vemos aqui que o osso que o macaco pegou, esse macaco, suponhamos que faça parte da evolução humana, tá certo? E aí nós verificamos que o domínio da ferramenta deu uma vantagem para aquele grupo de hominídeos, né, os macacos, na aquisição de recursos. Eles começaram a caçar, se alimentar de carne, foi muito mais fácil a caça para eles a partir do momento do domínio da ferramenta. E aí no final tem a disputa com outros bandos. Pessoal, guerras sempre existiram. As disputas pelos recursos sempre existiram na humanidade, tá? Mesmo antes das invenções das sociedades organizadas, os grupos precisavam de recursos básicos, como alimento e água. O filme ilustra pra gente aqui a disputa de dois bandos pelo recurso água. E aí o que acontece? Antes do domínio da ferramenta, a clava, nesse caso aqui o osso serviu como uma clava, os grupos tinham que se defender com o que possuíam, ou seja, com as próprias mãos e braços. Nesse, o grupo mais forte sempre afugentava o outro grupo. Com o domínio da técnica por esse grupo, do uso de uma ferramenta, como o osso, serviu como um diferencial, aumentando a força daquele grupo. Então todos chegam agora com as suas ferramentas e assim subjugam, vencem o outro grupo, afastando eles do recurso de água. Essa, pessoal, é a premissa da guerra. Infelizmente, a guerra nada mais é do que a disputa por determinado território ou recurso entre dois grupos que acham que aquele recurso é vital. Tá certo? Então aí nós vemos a origem da primeira disputa entre os humanos, segundo o filme de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e trazendo os dois lados da ciência. Hoje a gente vai ver como ciência e tecnologia fizeram a Primeira Guerra ser tão letal. Antes de tudo, esse episódio aqui é oferecido pelo filme 1917. Esse épico da Primeira Guerra Mundial mostra a corrida contra o tempo de dois soldados britânicos para entregar uma mensagem e salvar 1.600 companheiros de uma armadilha inimiga. Já são 2 Globos de Ouro e 10 indicações ao Oscar para esse longa dirigido pelo vencedor do Oscar, Sam Mendes. O filme conta uma história praticamente sem cortes, em um take contínuo, fazendo dele uma experiência imersiva inesquecível. Então, se você quer vivenciar o que a gente vai contar aqui no episódio, não perca que já está nos cinemas. Como Steven Pinker conta em Os Anjos Bons da Nossa Natureza, de 1820 para cá, nenhuma guerra tinha chego a 2 milhões de mortos em batalha até a Primeira Guerra Mundial, que teve pelo menos 9 milhões de soldados mortos. Em parte, claro, porque foi uma guerra globalizada, a primeira guerra nessa escala, mas também porque a gente mecanizou a batalha com a ciência e com a tecnologia. Começando pela tecnologia que provavelmente causou o maior número de fatalidades nessa guerra, a metralhadora. Na década de 1880, uma época onde pouca gente trabalhava com eletricidade como ele, o engenheiro Hiram Maxim desenvolveu uma arma que usava o recuo de um disparo para ejetar o invólucro e engatilhar o próximo projétil. Sem precisar de manivela ou outro mecanismo externo, ele criou a metralhadora Maxim, que não parava de atirar. Uma metralhadora dessa sozinha consegue disparar 600 tiros por minuto, o que dava para um soldado um poder de fogo maior do que 30 espingardas, o suficiente para matar milhares de pessoas em alguns minutos. Assim como as máquinas a vapor avançaram à indústria, essa machine gun mecanizou a guerra.
e disparou tiros tão rápidos que atravessaram quem era atingido sem destruir muito. O que indiretamente avançou bastante a pesquisa sobre como o cérebro funciona. Quando os soldados que sobreviviam a tiros na cabeça perdiam uma função específica, como a visão, o olfato ou a capacidade de reconhecer rosto, e por aí vai, de acordo com o trajeto que o projétil fez quando passou no cérebro, a gente começou a entender o que cada região fazia. Já os tratamentos dos soldados que precisaram de reconstrução de partes do rosto, principalmente por causa de explosões, foi o que deu origem à cirurgia plástica moderna. Mas não foi só a medicina que avançou com esses conflitos. Por conta dos alemães atrapalhando a circulação de produtos para o Reino Unido, eles tinham muita dificuldade de importar acetona, um dos ingredientes para fazer cordite, o explosivo que é usado de propelente dentro do cartucho ou da bala das armas inglesas. Tinham até o bioquímico Chaim Weizmann isolar uma bactéria que conseguia fazer uma fermentação que produz acetona, a fermentação de Weizmann, que resolveu o problema de produção de munição e ajudou os países europeus a reconhecerem a importância de como a ciência podia dar uma vantagem no combate. E vantagens eles criaram. Com tanto poder de fogo nas mãos dos soldados, o tipo de conflito direto que se tinha até então, com soldados em linha, expostos e atirando, deixou de fazer sentido, o que descobriram depois de alguns milhares de mortes. Até os aviões ganharam metralhadoras, que com um pouco de inovação foram parar na frente do piloto em 1915, quando ganharam um sincronizador que disparava no tempo certo para não acertar as lâminas da hélice passando na frente. A metralhadora fez do arame farpado uma das armas mais letais da Primeira Guerra, porque esse arame atrasava os soldados e obrigava quem tentasse avançar a andar devagar e em pé e servir de alvo. A saída de quem queria evitar os disparos foi começar a cavar trincheiras, e quando os dois lados pararam de avançar e tem metralhadoras apontadas para quem criar coragem, essas trincheiras acabam ficando enormes e paradas. A saída para tirar os soldados inimigos de dentro das trincheiras? Mais ciência. O gás cloro que os alemães usaram para esvaziar as trincheiras foi a primeira tentativa dessas. Na temperatura ambiente, o cloro forma um gás que não só ataca as nossas células, como pode se combinar com a umidade do pulmão e formar ácido clorídrico dentro do nosso sistema respiratório, o que irrita e asfixia. No primeiro ataque em Ypres, na Bélgica, em 1915, foram 5.000 mortos entre os que foram asfixiados e os que fugiram das trincheiras e foram alvejados. Armas químicas já tinham sido proibidas pela Convenção de Haia de 1899. Até então, o gás lacrimogêneo já estava sendo usado em combate, mas para atrapalhar e perturbar os soldados. Esse ataque com cloro foi o primeiro gás feito para envenenar. E o contra-ataque também científico veio quando químicos perceberam o cheiro e as características de inalação de cloro e prepararam panos e filtros que reagiam e neutralizavam ele, que foram convertidos nas primeiras máscaras. E em pouco tempo, uma corrida de pesquisa começou. Os aliados passaram a fazer agentes químicos também para tirar os alemães de dentro das trincheiras. Mas a indústria química alemã e a ciência que eles faziam colocou eles na frente de novo. Ainda no mesmo ano, os alemães desenvolveram o forgênio, que em altas concentrações podia matar com uma ou duas inspiradas. Em 1916, os franceses encontraram uma forma de colocar esse forgênio em cartuchos que podiam ser disparados como morteiros. Também no mesmo ano, começaram a misturar esse gás com a cloropicrina, que é um gás parecido com o gás lacrimogêneo, mas que também induz vômito, e foi desenvolvido especificamente para saturar o filtro das máscaras de gás, atravessar eles e fazer os soldados tirarem a máscara para vomitar. Em 1917, também em Ypres, os alemães testaram o dicloroetilsulfeto, que é um gás com cheiro de mostarda, que ficou conhecido por esse nome, que em baixas concentrações não tinha um cheiro tão forte, mas ainda é muito tóxico e podia persistir dentro das trincheiras por dias. E o pior, era capaz de dissolver a borracha e o couro das máscaras de gás e ficar impregnado no tecido da roupa, matando até quando o soldado voltava. Combinando a metralhadora com essa corrida de inovações e pesquisa que criou gases tóxicos, máscaras de proteção, gases que atravessam os filtros, novos filtros, a ciência foi fundamental para a Primeira Guerra matar pelo menos 6.000 soldados por dia durante os 1.500 dias de conflito. O mesmo tipo de ciclo competitivo que hoje em dia nos dá os celulares modernos ou que está fazendo o Instagram copiar tantas funções do TikTok, mas que na Primeira Guerra gerou 9 milhões de mortos.
E de quebra, os países ainda aprenderam a mesma lição que empresas e companhias modernas precisam seguir. Se você quiser estar em vantagem, estar na frente, precisa inovar primeiro, inventar primeiro e liderar na ciência e na pesquisa. Uma mentalidade que hoje em dia dá pra gente novos medicamentos, mas que levada a sério até a Segunda Guerra, acabou gerando as armas mais letais que a gente já criou, uma invenção que o Japão conheceu de perto da pior forma possível. E nesse episódio aqui os livros que eu recomendo são The Making of the Atomic Bomb e o Energy, os dois do Richard Rhodes. O primeiro conta sobre o desenvolvimento das armas de guerra, passando pela Primeira Guerra e terminando com a bomba atômica no fim da Segunda Guerra. Uma senhora compilação que até já ganhou Pulitzer e eu não sei por que não foi traduzida para o português. E o Energy, que é uma história do nosso uso de energia no mundo, também é bem completo, com muita coisa. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e muito bem acompanhado nesse episódio. Hoje, com a Petrobras, nesse episódio especial, vamos ver como a inventividade transforma novas ideias em realidade. A ficção é cheia de inventores que fazem tudo sozinhos ou com bem pouca ajuda. O Dr. Brown inventou um carro que pode fazer de 0 a 30 anos em 88 milhas por hora na garagem de casa. O Tony Stark inventou uma nova armadura dentro de uma caverna com a ajuda de só mais uma pessoa. Mas no mundo real não é bem assim que a gente inventa uma nova tecnologia. A história da Franciele Rodrigues, por exemplo, pode ser contada desse jeito. Aos 16 anos, a Fran inventou um tipo de cimento feito de caroço de açaí carbonizado e argila, que é capaz de fazer tijolos e dar uma fundação muito mais segura e barata para as casas da sua região de Moju, no Pará. Falando dessa forma, ela parece um dos gênios criativos da ficção, que do nada resolveu inventar e fez tudo sozinha. Mas tem muito mais gente e conhecimento por trás dessa jornada. Como W. Brian Arthur conta em The Nature of Technology, tecnologias são princípios naturais ou fenômenos que nós capturamos para um uso específico, como resolver um problema. Um radar usa propagação e captação de ondas para detecção. Um laser usa fótons coerentes para poder fazer um feixe de luz de uma frequência super específica. Mas entre ter um problema ou domar um princípio natural, normalmente tem uma cadeia enorme de pessoas que estão entre quem descobre o fenômeno e quem aplica em uma tecnologia. A Marie Curie e o seu marido Pierre descobriram a radioatividade no final do século XIX com a ajuda de outras pessoas. Mas não tivemos nenhuma Super Curie com poderes de cura ou de ver através das paredes, porque só lá para o meio do século XX outras pessoas começaram a usar a radioatividade para poder fazer radiografias ou a radioterapia. E só bem depois criamos reatores nucleares. Outras vezes o caminho é ao contrário, temos um problema e novas tecnologias são desenvolvidas para resolver esse problema. Dado um propósito, começa a busca por quais são os princípios ou os fenômenos que se aplicam àquele problema e juntos podem resolver o que nós precisamos. Como o avião dos X-Men, que precisa ser rápido e discreto, o que geralmente não acontece ao mesmo tempo. Sentinelas são pensados para controlar os mutantes, tanto que o Magneto precisou de sentinelas de plástico e cerâmica. O que não quer dizer que esse tipo de inovação é mais fácil ou mais rápido. Várias vezes, cada passo da solução tem pequenos problemas que também precisam ser resolvidos, o que quase nunca vemos acontecendo nos filmes, e o que quase nunca acontece nas mãos de só uma pessoa. O Boeing 747, por exemplo, começou como um problema em busca de uma nova tecnologia, como carregar 350 passageiros. Com esse número de passageiros, se sabia o tamanho da fuselagem, e o tamanho da asa e do motor para carregar tudo isso pelo céu. Só que quando o 747 foi bolado em 65, ele demandava um motor com uma potência que não existia. E o novo motor precisava de um novo tipo de asa que aguentasse tanto peso e tanta força. Cada solução leva a um novo desafio. Quando alguém descobre um novo princípio, ainda precisa de muita gente com outras especialidades para poder dar os próximos passos. Mesmo depois que o Lucius Fox isolou a toxina do Hazal Ghul que causava alucinações e pânico em Batman Begins, ele ainda precisaria entender como fazer uma cura. E mesmo que o Lucius sozinho seja o gênio que consegue chegar em uma fórmula ou um princípio de cura, ainda precisa de mais gente antes disso virar uma cura de fato.
Ainda precisa saber qual é a dose, quais os efeitos colaterais, como produzir em larga escala, e ainda tem que testar em muita gente se não quiser repetir o que o Rick fez com a sua poção do amor. Ou seja, ainda tem muita gente que a gente não vê na cadeia de criação de uma tecnologia. É muito fácil reconhecer a Fran pela sua inventividade, tanto que ela foi super premiada pela criação. Mas por trás do que ela fez, teve a mentoria da sua professora Daniele Siqueira, todo o apoio do Clube de Ciências de Moju e muito mais gente. Além da junção de novas ideias que já explicamos no Nerdologia sobre inventividade, para uma visão se tornar uma invenção, ela depende de um vocabulário e de técnicas e soluções que são amarradas e organizadas. Isso sem falar no conhecimento necessário. Na hora de inovar, quem cria depende do repertório mental de ideias, princípios e construções para poder fazer uma solução. Da mesma forma que sem celular para procurar alternativas quando a gente precisa fugir do trânsito, precisamos conhecer bem a região para pensar em outros caminhos. E é aqui que não adianta ser um gênio criativo como o Rick para poder inventar algo novo, já que as soluções que nós criamos não saem do nada, elas dependem do repertório mental de quem cria e são limitadas por ele. Como o avanço tecnológico tende a ser incremental, os próximos passos tendem a ser muito dependentes dos passos anteriores. Por isso, a gente depende tanto de conhecimento para poder inovar. Precisamos construir esse repertório antes de criar algo novo. É o que torna o avanço tecnológico de Wakanda tão improvável com o país sendo isolado. Com menos pessoas para poder construir o repertório tecnológico, provavelmente eles estariam muito mais atrasados do que liderando inovação. Quanto mais complexas ficam as tecnologias, mais mentes são necessárias para poder dividir esse conhecimento. A progressão do universo cinematográfico da Marvel faz bem mais sentido tecnológico quando as novas tecnologias e as novas ideias surgiram, porque a gente entrou em contato com o repertório de ideias e criações dos alienígenas que vieram para a Terra. Invenções dependem muito do que já foi feito para poderem ser construídas. O que torna tantas tecnologias atuais possíveis é justamente esse acúmulo de ideias, de conhecimento, de conceitos e de todo um repertório do que já é possível. Só combinando essas pequenas partes que já são possíveis que podemos fazer um todo que até ontem era impossível. Só não esquece que para você também inventar, vai precisar contar com muita gente. Bom pessoal, o vídeo que nós vamos acompanhar agora é da professora Cíntia, no canal do YouTube. Eu vou pedir para vocês assistirem e não deixar de visitar o canal da professora, que eu vou deixar também um link aí na descrição do nosso vídeo. Se inscreva no canal, curta o canal, vamos incentivar os canais dos professores no YouTube que ajudam a gente nas aulas no dia a dia. Vocês se inscrevam lá no canal e dá um positivo para a professora. Gostando do vídeo que ela fez? Vamos lá? Esse vídeo é o indicado na apostila, então você vai se inscrever da seguinte maneira, ó. Clica em inscrever-se, ativa o sininho para que todas as atividades que a professora coloque chegue para você. Aperta, marca o dedinho para cima, marca como gostei, no dedinho para cima, e vamos assistir o vídeo da professora, a evolução da tecnologia. A evolução tecnológica. Quando falamos em tecnologia, logo pensamos em diversos aparelhos tecnológicos que utilizamos nos dias atuais. Quando se fala em evolução tecnológica, pensamos na evolução, na transformação de vários objetos, como celular, televisão, relógio e computador. Mas o que não podemos esquecer é que a história do homem com a tecnologia começou há muito tempo. Quando o homem descobriu que podia melhorar e facilitar seu modo de vida por meio de suas próprias criações, ele começou e não parou mais. E podemos ver que isso acontece até nos dias atuais.
Com toda essa evolução, a humanidade passa a utilizar os novos recursos, adaptando-se rapidamente, principalmente as gerações mais jovens, porque as tecnologias se renovam e o que era velho se atualiza e surgem novas criações. Com o surgimento do novo, muitas coisas ficam no passado e agora fazem parte da nossa história. Antigamente os costumes eram outros. As roupas, os meios de transporte, entre muitas outras coisas. O que nós não podemos deixar de pensar é que nós, seres humanos, temos criado e reinventado diversos inventos para facilitar a nossa vida no planeta Terra. Mas será que o planeta está bem com isso? E a tecnologia é usada somente para o bem? O que nós podemos fazer em relação a isso? Muitas das tecnologias que nós temos hoje, pessoal, foram desenvolvidos, infelizmente, para a guerra. Até mesmo a internet que nós estamos usando para as nossas aulas era uma ferramenta militar, onde facilitava a troca entre os comandos militares de informações que são extremamente necessárias para a guerra. Muitas invenções de hoje em dia, como o carro popular ou a nebulização de grandes plantações, são tecnologias nascidas nas disputas da guerra. Lembrando que a guerra nada mais é do que uma disputa entre seres humanos por recursos naturais. Então, nós precisamos ponderar. Lembre-se, nós estudamos a história para aprender com ela, não para julgar o passado. Espero que tenham gostado. Inscreva-se nos canais que o professor indicou, tá? E depois nós vamos voltar e fazer as nossas atividades. Perfeito, pessoal? Então vamos lá? Eu voltarei.